Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de agosto de 2024. Somos do Centro Rosa Cruz de Campinas, em São Paulo, Brasil. Essa é a nossa reunião de estudos de número 194 do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica dos ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz, onde daremos continuidade ao capítulo 11. E nesse novo modelo de estudos, detalhamos apenas algumas terminologias Rosa Cruzes encontradas no texto sob estudo, a fim de tornar mais fácil a sua compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Hoje, então, nesse capítulo 11, dentro do texto Nascimento dos Planetas, estudaremos as seguintes terminologias Rosa Cruzes: planetas, Sol visível e Sol invisível. Esse estudo foi realizado com base nos livros Conceito Rosa Cruz do Cosmos, Astrologia Científica Simplificada, Mensagem das Estrelas, e aí também o material pesquisado no site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, e no canal do YouTube, ou seja, www.youtube.com/Fraternidade Rosa Cruz Campinas, br/vídeos. Então, daremos início à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumente o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, nós passaremos agora a leitura do texto no Conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde, repito, é o capítulo 11, Nascimento dos Planetas. O ser humano poder se expressar no físico denso, era necessário desenvolver um corpo apropriado. Esse corpo deve ter órgãos diversos, membros, um sistema muscular que lhe permita mover, um cérebro que dirija e coordene os movimentos. Se as condições tivessem sido diferentes, o corpo seria modificado em harmonia com essas. Todos os seres na escala da existência, elevados ou inferiores, necessitam possuir veículos quando desejam se expressar em qualquer mundo. Até os 7 espíritos ante o trono devem possuir apropriados veículos, aliás, diferentes para cada um deles. Coletivamente, eles são Deus, formam a Trindade Divina que, por meio de cada um, se manifesta de maneiras diferentes. Os 7 planetas que gravitam em torno do Sol são os corpos densos dos 7 gênios planetários. Seus nomes são Urano, um satélite, Saturno com 8 luas, Júpiter com 4, Marte com 2, a Terra com 1 lua, Vênus e Mercúrio. Como os corpos são sempre ajustados ao propósito de servir, os corpos densos dos 7 espíritos planetários são esféricos. É a forma que melhor se adapta à enorme velocidade de sua viagem pelo espaço. A Terra, por exemplo, caminha na sua órbita à razão de aproximadamente 106 mil quilômetros por hora. O conceito Rosa Cruz do Cosmos ensina que está reservada aos planetas uma evolução ulterior. Quando os seres de um planeta se desenvolvem até certo grau, o planeta se converte em Sol, o centro fixo de um sistema solar. Se esses seres evoluem em maior grau ainda, aquele Sol alcança o máximo de esplendor, se transforma em zodíaco, se convertendo, por assim dizer, em matriz de um novo sistema solar.
Dessa maneira, as grandes hostes dos seres divinos, confinados no Sol, adquirem liberdade de ação sobre um número maior de estrelas, podendo afetar de diversas maneiras o sistema que está crescendo dentro da sua própria esfera de influência. Os planetas, mundos portadores de seres humanos, dentro do zodíaco, estão constantemente sendo trabalhados por essas forças de várias maneiras, de acordo com o grau de evolução alcançado. O nosso Sol não pôde converter o que atualmente é, enquanto não expulsou todos os seres insuficientemente evoluídos, incapazes de suportar o elevado grau de vibração e a grande luminosidade dos qualificados para aquela evolução. Todos os seres que se encontram nos diversos planetas ter-se-iam consumidos se tivessem permanecido no Sol. O Sol visível é o campo de evolução de seres muito superiores ao ser humano. Porém, seguramente, não é o pai dos outros planetas, como supõe a ciência material. Ao contrário, é uma emanação do Sol central, que é a fonte invisível de tudo o que é no nosso sistema solar. O nosso Sol visível é como um espelho em que se refletem os raios de energia do Sol espiritual. O Sol real é tão invisível como o ser humano real. Urano foi o primeiro planeta arrojado da nebulosa, quando começou a diferenciação no caos ao alvorecer do período terrestre. Não havia luz alguma, exceto a luz difusa do zodíaco. A vida que partiu com Urano é de caráter moroso. Por isso, se diz, evoluciona muito lentamente. Saturno foi o planeta expulso depois. É o campo de evolução da vida no estado evolutivo correspondente ao período de Saturno. Diferenciou-se antes da ignição da nebulosa, e como todas as nebulosas que passam através do período Saturno evolutivo, não era fonte de luz, mas somente um refletor. Pouco depois se diferenciou Júpiter, quando a nebulosa estava já em ignição. O calor de Júpiter não é tão grande como o do Sol, Vênus ou Mercúrio. Seu imenso volume lhe permite reter muito calor e, por isso, é um campo de evolução conveniente para seres muito desenvolvidos. Corresponde ao estado que a Terra alcançará no período de Júpiter. Marte é um mistério. Somente ligeiras informações podem ser dadas a seu respeito. Podemos dizer que a vida de Marte é de natureza pouco desenvolvida e que os chamados canais não são escavações na superfície do planeta, mas correntes semelhantes à que passavam sobre o nosso planeta da época Atlante, cujos resíduos podem ser observados nas auroras boreais e austrais. Fica assim explicada a mutabilidade observada pelos astrônomos nos canais de Marte. Fossem realmente canais e não poderiam estar mudando, porém, como são correntes que emanam dos polos de Marte, estão sujeitos a tais desvios. A Terra, incluindo a Lua, foi depois arrojada do Sol. E por último aconteceu o mesmo a Vênus e a Mercúrio. A estes e a Marte nos referenciaremos mais tarde ao falar da evolução do ser humano sobre a Terra. No momento, não são necessárias maiores considerações. Netuno e seus satélites não pertencem propriamente ao nosso sistema solar. Os demais planetas, ou melhor dito, seus espíritos, exercem influência sobre toda a humanidade. A influência de Netuno está restrita a uma classe especial, os astrólogos. O autor, por exemplo, tem sentido sua influência várias vezes, de maneira acentuada.
Ok, pessoal, então agora nós vamos dar início ao estudo da primeira terminologia Rosa Cruz. Vamos falar então de planetas. Planetas são corpos celestes dos embaixadores de Deus, os quais circulam em torno do Sol. Então, só já de início uma observação que Sol e Lua não são planetas. E embaixadores de Deus é o nome que damos aos 7 espíritos diante do trono de Deus. Ou seja, são incorporações visíveis dos 7 espíritos diante do trono de Deus. Esses 7 espíritos diante do trono de Deus estão no 7º plano cósmico, portanto, no mundo de Deus. Aí reparem bem, chamamos os corpos celestes de cada um desses seres de planeta Urano, Saturno, planeta Júpiter, planeta Terra, planeta Marte, planeta Vênus e planeta Mercúrio. Então, nós temos aí os nossos 7 planetas, né? E são entidades mais evoluídas nos primeiros estágios, ou seja, que alcançaram elevado grau de perfeição em esquema de evolução anteriores e também assumem as funções de espírito planetário original e assim continuam a sua evolução. Assim, notemos que o reino de Deus inclui os sistemas de evolução que se processam em todos os 7 planetas do nosso sistema solar. Por trás de cada ato há sempre um pensamento, e por trás de cada fenômeno visível há sempre uma causa invisível. Então, na formação dos planetas em um sistema solar, há igualmente uma razão espiritual para a sua existência, tanto quanto uma explicação material. Então, cada planeta visível é a incorporação de uma grande e exaltada inteligência espiritual, que é um ministro de Deus, naquele departamento de seu reino. E está esforçando para executar a sua vontade e visando o bem final mais elevado. Esses espíritos planetários exercem uma influência particular sobre os seres que evoluem no planeta de sua incorporação. E também exercem influência sobre os seres de outros planetas. A função dos espíritos planetários é cuidar da evolução dos planetas, dando condições de todos os seres evoluírem. Então, a função deles, desses espíritos planetários, é cuidar dos campos de evolução. E, considerando assim, sistema solar seria o corpo de Deus e planeta são os seus órgãos. Olha que bonito, né? Então, espíritos planetários é o corpo solar, sistema solar é o corpo de Deus e planetas são os seus órgãos. Então, se alguém chegar para você e perguntar assim, para Frade Rosa Cruz, o que é um planeta? Aí você tem que responder assim, é um corpo celeste de embaixador de Deus, que circula em torno do Sol. Ponto. O corpo celeste do embaixador de Deus que circula direto do Sol. Então é um ser vivo. É um ser vivo. E o que a Sueli falou na última parte ali, influencia os seres dos planetas, daí a cerne da astrologia. Sim. Certo? Então, quem influencia a gente não é o planeta Júpiter. São seres em evolução no planeta Júpiter que em conjunto nos ajudam. Então, se caso um dia alguém quiser levantar um tema sendo mercuriano, vamos falar assim, como é que está a minha Terra no meu tema? Certo? Porque para eles entendem que os seres da Terra ajudam a evolução deles lá em Mercúrio. Um ajuda o outro, naquilo que tem de melhor. No texto eu achei estranho a hora que falou que as pessoas, os seres que evoluem em Urano têm uma evolução muito morosa e evoluem lentamente. E aí eu penso assim, a influência de Urano, pelo menos é o que a gente vê na astrologia,
é de algo assim súbito. Então, assim, como que a pessoa que evolui lá tem uma evolução lenta, amorosa? Quem disse que evoluir lentamente é evoluir atrasadamente? Não quis dizer atrasadamente. Devagarzinho. Mas é que eu imaginei uma lesma, de repente, ter um movimento súbito. Eu também fico com essa percepção. Quando fala lento, você tem a percepção de que está devagar, está fora do prumo. Não, veja bem, mais devagar do que nós, só Marte. Só Marte. Certo? Então, o Urano está muito à frente da gente. Muito à frente da gente. Sim, mas no texto estava falando. É lento, mas o lento, veja bem, o lento não quer dizer que é atrasado. Não atrasado. Por exemplo, eu posso aprender uma lição em 20 passos ou posso aprender uma lição em um passo. O que é mais lento? 20 passos ou um passo? 20 passos. Um passo, ele parece que é mais lento, que é menor. É um passo só. Porra, então o caminho de um passo em um passo, outro caminho de 20 passos. Então de 20 passos é mais rápido, não. Depende da lição. Faz sentido. Entendeu? Por exemplo, se eu aprendesse a ler, ao invés de eu tiver que aprender a ler, demorasse 1 ano, né? 2 anos, eu aprendesse em 1 mês. Em 1 mês eu aprendo a ler. O outro aprende em 2 anos. Todo dia está aprendendo. Todo dia está aprendendo. O que é mais lento? É 1 mês ou todo dia? 1 mês. 1 mês. 1 mês é mais lento. Mas eu aprendi a fazer, entendeu? Então, tipo assim, a questão da lentidão não quer dizer nada a ver com questão de extensão. Aqui as lições a aprender são muito maiores. Tipo assim, eu para aprender amor, eu tenho que passar pelo amor eros, depois passar pelo amor filia, depois chegar no amor ágape. Ágape. Urano. Os uranianos já passaram para amor ágape. Lentamente, mas já estão amor ágape. Entendeu? Então, muito cuidado com lentidão e atraso. É diferente. O fato de você ser lento quer dizer que você é atrasado, não. Não, mas a influência quando Urano está aspectado no seu horóscopo, coisa assim, é outra coisa. É outra coisa. Porque, veja bem, influência é o conjunto do produto daqueles seres para com o outro planeta. Quem faz essa consubstanciação e essa transmissão é o espírito planetário, não são os seres. Tá. Os seres evoluem de maneira lenta comparado com a gente. Agora, o espírito planetário não, ele junta tudo e manda influência para onde precisar. Aliás, manda para tudo quanto é canto. Para tudo quanto é canto. Exatamente. Bom, continuando então, todo planeta ele tem a sua nota-chave. E hoje nós vamos nos ater somente à nota-chave do nosso planeta, ou seja, do planeta Terra. Tá? E essa nota-chave é a soma de todos os sons de toda a parte natural, como por exemplo, o bater do coração, o pulsar do sangue, todos os nossos sons, sons dos animais, dos vegetais, dos minerais e todos os sons da natureza. Por exemplo, o barulho da água, o canto dos pássaros, os ventos, as ondas do mar, folhas nascendo, folhas caindo, etc. Então, a gente gravar bem, essa é a nota-chave do nosso planeta Terra, tá bom? E ela está em harmonia com o espírito planetário, que aqui na Terra é um raio do Cristo cósmico. O Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Lembra da harmonia das esferas que Pitágoras falou? Uma das esferas que toca, você pode, a partir do momento que você é um iniciado, você a escuta, é justamente a nota-chave de cada um dos planetas. E qual é a vantagem de você escutar a nota-chave de cada planeta? Qual é a vantagem de você conseguir escutar a nota-chave de cada planeta? É você conseguir retirar de cada um só as influências positivas para o crescimento espiritual. Daí, então, por isso, para o iniciado, não existe mais quadraturas em oposições. Porque ele converte as quadraturas em trígonos, posições e conjunções benéficas. Porque ele entendeu como é que é o processo. Entendeu? Interessante, né? É. Funciona. Bom, os corpos densos dos 7 espíritos planetários, eles são esféricos. E alguns são pequenos e rochosos, como é o caso de Mercúrio, Vênus
Terra e Marte. E outros já são gasosos, como o caso de Júpiter, Saturno e Urano. Aí a gente pergunta, né, mas por que a forma dos corpos os corpos densos deles é esférica? Porque todos os corpos são sempre ajustados ao propósito de servir. Esse é o motivo pelo qual os corpos densos dos 7 espíritos planetários são esféricos. Porque é a forma que melhor se adapta à enorme velocidade de sua viagem pelo espaço. Por exemplo, a velocidade da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. E também, devido ao formato esférico, é que os espíritos planetários dirigem os movimentos de seu veículo a partir do centro, tendo uma maior eficiência e facilidade para se mover em todas as direções. Aí surge a seguinte pergunta: por que então o corpo denso do ser humano, que é o microcosmo, não é esférico? Se eu tivesse o meu cérebro no centro do meu corpo, era muito mais eficiente eu transmitir as informações que eu preciso para onde precisasse, do que ele está numa ponta aqui e eu transmitir lá no meu dedo do pé, não é? É verdade. Então, por que ele não é esférico hoje? Teria uma vantagem, não teria gordinho e magrinho, porque todo mundo cala a bola. Não seria Porque assim, né? Seria uma bola. O corpo ele não é esférico, né? Mas não tem nenhuma parte reta no corpo, né? Mas por que ele não é esférico? Por que a gente não imita o macrocosmo nesse sentido? Esse é o macrocosmo. Nós somos o microcosmo. Por que nós, microcosmo, imitamos o macrocosmo nesse sentido? Se em todos os sentidos nós imitamos. E a gente viu que o propósito ali, né, são sempre ajustados aos propósitos de servir. Então, se é melhor servir através de um corpo esférico, por que eu insisto em ser um minhocona? Na verdade, eu sou um minhocona em pé, uma minhoca em pé. E olha que o nosso corpo denso é o melhor construído pelo Por ser quê? humano. Qual o motivo? Até hoje. A física explica qual o motivo. A física? Começa com A, termina com O e tem um trite no meio. Atrito? Atrito, gente. Se a minha forma fosse esférica hoje, cada vez que eu fosse rolar, pelo atrito que eu tinha com a superfície, alguma coisa deixava ali. Eu começava com uma bolona e terminava com uma bolinha. Certo? Não é assim? Verdade. Já os planetas que giram no vácuo, eles não têm atrito. Atrito é zero lá. Então, eles podem ter a forma formada por sólidos, líquidos e gases, que são as formas dos planetas, sem nenhum atrito, porque eles giram em torno do vácuo. E no vácuo não tem atrito. Então, provavelmente, quando nós vivemos também num espaço mais sutil, seremos uma bola. Como éramos no passado, no período lunar. No período lunar que foi, a gente falou isso. Tá no conceito, tem um desenho. Tem até o desenho, é verdade. Já fomos no passado. E somos, inclusive, quando a gente está dentro da barriga da mamãe. Isso. É verdade. Porque da barriga da mamãe não tem atrito, porque só tem o líquido lá. Nasce como um óvulo, né? Não, e tem um líquido lá dentro lá. Amniótico lá, que não tem atrito nenhum. Então, e olha que interessante, né? Como o Carlos falou, né? Que a gente não é igual o macrocosmo, né? Então, dando sequência, a gente vai ver que cada um dos planetas do nosso sistema solar tem 3 mundos que se interpenetram. Por exemplo, olha, começando com o mundo físico, a gente sabe que ele tem as 2 regiões, né? A química e a etérica. Cada planeta. Cada planeta, mas falando aqui do mundo físico, a região química é composta de sólidos, líquidos e gases. E também podemos chamar de corpo denso ou corpo físico do planeta. E é onde buscamos o material para construir e alimentar o nosso corpo denso, fazendo-o crescer e se tornar um corpo útil, enquanto estamos aqui renascidos, ou seja, enquanto estamos vivos aqui. Olha o que você falou, em cada planeta. Então, no planeta Mercúrio existem seres que têm corpo denso, formado de sólidos, líquidos e gases. Em Vênus também tem, em Marte também tem, em Júpiter também tem, em Saturno também tem, em Urano também tem. Aí você fala, por que a gente não consegue ver? Porque a ciência material não conseguiu ainda identificar um instrumento para ver, mas existe.
É lógico que, por exemplo, em Júpiter, que é muito mais gasoso, o corpo denso daqueles seres provavelmente é muito mais formado de gás do que de sólido e líquido, entendeu? Mas é importante isso frisar. O que está falando aqui não é só da Terra, é de todos os planetas. Ah, mas e do Sol? O Sol não é um planeta. Nem a Lua, né? Nem Sol nem Lua são Certo? Vale planetas. só para os planetas. Então não tem homenzinho verde lá na Lua, entendeu? Puxa, mas E falando então da região etérica, né? A gente sabe que o mundo físico tem região química e etérica. A região Também etérica, tem região etérica. que se estende no espaço um pouco além da região química, é composta dos 4 éteres, que a gente sabe que são éter químico, éter de vida, éter de luz ou luminoso e éter refletor, que podemos chamar de corpo vital do planeta, e onde buscamos o material para construir e alimentar o nosso corpo vital, mantendo a vitalidade do corpo denso, tendo a capacidade de procriar, de utilizar os 5 sentidos e de ter a memória de tudo que vemos, ouvimos, tocamos e guardamos. De novo, os seres de cada planeta que precisarem de corpo vital também têm corpo vital. Ah, mas é igual ao nosso? Talvez não. Talvez seja corpos vitais formados só de 2 éteres superiores ou 2 éteres inferiores, mas tem capacidade de desenvolver corpo vital. Aí também tem o mundo do desejo, que se estende no espaço um pouco além da região etérica. E como todos os outros, possui 7 regiões, que podemos chamar de corpo de desejos do planeta. E é onde buscamos o material para construir e alimentar o nosso corpo de desejos, por onde expressamos então nossos desejos, emoções e sentimentos. E sem esse mundo, não conseguiríamos expressar nada disso. Em cada planeta, não só no planeta Terra. Lembrando em cada bem. planeta. E aí também o mundo do pensamento, que se estende no espaço, um pouco além do mundo do desejo. E como todos os outros, também possui 7 regiões, e que podemos chamar de corpo mental do planeta, e onde buscamos o material para gerar as nossas ideias, conclusões e pensamentos, formas a serem tratadas no âmbito pessoal pela nossa mente. E por onde expressamos as nossas ideias, processamos o seu retorno, chegamos às nossas conclusões, geramos os nossos pensamentos, formas que servirão ou para começarmos uma ação ou para serem guardados para uso futuro. Então aí a gente pergunta, né? Mas e o que une então esses planetas, né? Então é o mundo do espírito de vida. Ou seja, todo o nosso sistema solar, Sol, planetas, luas e outros astros, estão contidos no mundo do espírito de vida. Esse mundo estabelece um vínculo comum entre os planetas do nosso sistema solar, e do mesmo modo que para irmos, por exemplo, da América até a África é necessário termos um barco ou um avião e poder dirigi-lo, claro, assim também se requer um veículo apropriado ao mundo do espírito de vida, sob controle consciente, para podermos viajar de um planeta para o outro. Em outras palavras, cada um dos 7 espíritos planetários que procedem de Deus tem sob sua responsabilidade a evolução da vida em um dos 7 planetas. Também se manifesta de maneira tríplice, como Deus em manifestação. O processo evolutivo originado por um dos espíritos planetários difere dos métodos de desenvolvimento empregado pelos outros. Pelo menos no particular esquema planetário ao qual pertencemos, as entidades mais evoluídas nos primeiros estágios, as que alcançaram elevado grau de perfeição em evoluções anteriores, assumem as funções de espírito planetário original e continuam a sua evolução. Com licença. Oi. O espírito de vida também é responsável pela posição, organização e a órbita desses planetas?
Não, o mundo do espírito de vida é que conecta todos os planetas. Ele é um mundo, né? Então, e nesse mundo você tem que ter um corpo para funcionar nele. Então, por exemplo, se eu quiser ir conscientemente da Terra para Marte, conscientemente, eu não vou conseguir pegar meu corpo denso, botar numa nave e conscientemente chegar em Marte. Por quê? Porque para eu ficar consciente entre a Terra e Marte, eu tenho que ter um corpo formado por material do mundo do espírito de vida, que eu não tenho hoje. Nós temos hoje um veículo inconsciente, não é um corpo, né? Então eu não consigo ir de um planeta para o outro hoje, porque o mundo do espírito de vida é que conecta um planeta ao outro, né? É um mundo comum entre eles, tá? Então o sistema solar, por exemplo, ele difere de outro sistema solar pelo mundo do espírito de vida. Então, o Deus do nosso sistema solar, quando a gente aprendeu aqui na Fraternidade da Cruz, que Deus, num determinado momento, quando resolveu se manifestar, ele reservou um espaço da substância raiz cósmica no grande absoluto, quer dizer que ele encheu aquele espaço de material do mundo do espírito de vida. Porque lembra, Deus, nosso sistema solar, funciona no mundo do espírito divino, não é? Então ele tem um corpo de mundo do espírito de vida e encheu aquele espaço de mundo, do material do mundo do espírito de vida. Por exemplo, quem é um ser hoje que nós conhecemos que existe, que tem um corpo do mundo do espírito de vida? Cristo. Então, Cristo, que é um arcanjo, como nós vamos ver na lição, que hoje um arcanjo trabalha, tem como campo de evolução o Sol, né? Cristo cresceu tanto que ele tem como campo de evolução não o Sol, mas o mundo do espírito de vida. Pela figura você dá para perceber a grandiosidade desse ser, entendeu? Em relação aos seus irmãos arcanjos, né? Outra coisa que dá para ver na figura é o seguinte: por que os senhores de Mercúrio e os senhores de Vênus puderam vir até a Terra nos ajudar nos nossos atrasos para conseguir o que nós conseguimos hoje com beleza? Tudo que nós entendemos hoje de beleza, de moda, de escultura, arte, música, tudo a gente deve aos senhores de Vênus. Se não tivesse senhores de Vênus aqui, a gente entendia bulhufa, a gente já estava tudo um bando de feio. Então, não são tão bonitos assim, mas esse é bem mais feio do que somos hoje, certo? Por causa dos senhores de Vênus, né? É o que Deus. E os senhores de Mercúrio estão nos ajudando em relação a sair da mente concreta para ir para a mente abstrata, os senhores de Mercúrio. Por que esses seres conseguiram chegar até a Terra para fazer isso? Corpo do espírito de vida. Não. Eles eram atrasados, inclusive. Eles tinham lua, né? Eles eram atrasados. Por que eles puderam vir? Não é porque eles não tinham corpo de vida, porque eles eram atrasados. Era uma forma que eles tinham de poder recuperar. Porque lá no planeta deles, eles também tinham corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e mente. Então eles conseguem falar com quem tem corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e mente. Concorda? Né? Como é que eles foram trazidos até aqui? Eles pegaram uma nave e aí fizeram o quê? Uma nave, Pegaram uma nave, desceram lá e construíram a pirâmide do Egito. Foi assim que eles fizeram? Hã? Aí eles tinham que ter um corpo, como eles sabiam. Eles tinham um corpo preparado. E aí? Mas se eles tinham um corpo denso, né? Então Eles tinham corpo do pensamento. Eles tinham corpo denso, ele tem corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e mente. Porque se o planeta tem os três mundos, né? Eles têm competência de construir material. A pergunta é, como é que eles saíram de lá e vieram até aqui? Se a gente não consegue sair daqui para Marte... Foram mandados, vai lá e resolve aquela bagaça lá. Foi assim? Não foi assim. Foi assim. Só que para eles saírem de lá e vir aqui, eles precisam de ajuda. Como é que se dá ajuda? Sim. A mesma ajuda que o auxiliar invisível dá hoje. Como assim, Carlos? Você está falando o quê? Como é que você é um auxiliar invisível? Você está ajudando uma pessoa no meio da mata. Está lá no meio da mata a pessoa. Ela está lá quase morrendo. Você está dormindo aqui na cama. Dormindo. Você vai lá ajudar. Só que você tem que chegar... Materializa lá. Só que você tem que chegar e pegar aquela pessoa lá e levar para o hospital mais próximo. Você chama o SAMU? Você chama o helicóptero?
Então, o que você faz para pegar uma pessoa que está no meio da mata, que você vai lá ajudar, e que você fala, eu ajudei aqui, mas eu preciso de procedimentos médicos, né? Precisa de soro, precisa de transfusão de sangue, precisa do caramba 4, né? Como é que você leva essa pessoa até a UTI? Você se materializa lá. Você se materializa lá, aí você viu. E como você leva? Você pega no braço e sai correndo? Ah, mas ela leva pelo... Como que você faz? Pelo campo de... Vai, vamos. Os auxiliares invisíveis falam, Faz o quê? Que pega e você leva até lá. Mas como é que leva? Como? Usando aquele negócio como chama? Do coisa lá do Star Trek? Teletransporte? Não é pelo corpo vital? Não. Como é que você faz? Você suspende a lei da gravidade. Suspende a lei da gravidade, coloca o irmão na consciência de sono sem sonhos, certo? Suspende a lei da gravidade, coloca a consciência do irmão de sono sem sonhos e leva ele até o hospital. Porque o que faz a coisa ficar pesada é a gravidade. Se você tira a gravidade, tudo fica leve. Não é assim? Não é assim? Como é que... mas aonde está escrito isso, Carlos? No livro As Atividades Auxiliares Invisíveis, que está no nosso site. Um livrinho lá de 500 e poucas folhas. Certo? Tem várias histórias sobre isso lá. Uma das histórias é essa. Além de outras histórias dessas. Então, é assim que hoje um auxiliar invisível, e nós, como auxiliares invisíveis, inconscientes à noite, a gente faz o exercício da reflexão direitinho, a gente restaura o nosso corpo dentro, nós somos auxiliares visíveis inconscientes. Nós já participamos disso. Graças a Deus nós não lembramos, senão a gente ia querer vender e ficar rico aqui, certo? Alguns de nós. Da mentoria. Alguns, da mentoria, exatamente. Comecei. Entendeu? Então, mas estou falando, é assim que se faz. Então, os senhores da mente, os senhores de Vênus, os senhores de Mercúrio, também foram ajudados por outros seres, certo? Provavelmente, quase que certeza, os senhores da forma, porque eles são responsáveis pelo período terrestre, a fazer isso. Os senhores da forma sabiam fazer isso? Sabia fazer isso, muito mais do que isso. Entendeu? É assim que você sai inconscientemente do lugar para outro. Isso como exceção. Quem tinha que evoluir era eles, né? Não os senhores da forma nesse caso. Sim, mas eles tinham que trazer. Então, os senhores da forma precisam de ajuda. Como é que eu enfio na cabeça desse nosso cego aqui a questão da beleza, a questão da mente abstrata e mente concreta? Eu preciso daqueles seres lá. Então, eles foram lá, os caras fizeram para cá. Conversaram com o espírito planetário, foram lá. Se eles fizerem isso, eles voltam para cá. E para onde foi a lua de Mercúrio e Vênus? Aonde? Olha ali, naquele campo de asteroides que tem entre Marte e Júpiter. Tá vendo ali que bonitinho? Então, ali são resquícios da lua, além de outros resquícios, né? Mas também da lua de Mercúrio e de Vênus. Que é ali que vive todas as resquícios de lua. Vou fazer uma pergunta. É porque quando a gente fala assim, a gente não consegue funcionar conscientemente em outro planeta, nem em Marte, que está mais atrasado que a gente, porque a gente precisa de um corpo de material de lá. É só para ver se meu raciocínio está certo. Mas na Lua, o homem chegou conscientemente porque a Lua está na órbita da Terra, certo? É esse o conceito, né? Os satélites que estão orbitando em torno do planeta, eles são de material, e de nível de consciência do nosso. Isso. Apesar de ter um problema grave. Tem um problema muito grave. Isso os astronautas falam. Eles não conseguem expressar o pensamento lá na Lua como expressavam aqui. Por quê? Velocidades diferentes. Porque a matéria do mundo do pensamento lá é muito mais rarefeita do que aqui. A matéria do mundo do pensamento aqui está muito mais contaminada pelo desejo do que a matéria do mundo do pensamento que está lá na Lua. Por isso que a grande maioria, quando volta de uma outra maneira. Tudo zen, tudo é paz, tudo é maravilhoso. Não é assim que os astronautas? E uma coisa muito importante, cara. Quando não se converte em cristão, etc e tal, em religioso. Que é o drama. Eles ficaram pouquíssimas horas lá. Sem saber. Sem saber. E todos os astronautas que foram na Lua ficaram pouquíssimas horas. Não pode ficar muito tempo. Já era sabido por algum motivo lá. Mas é porque às vezes a gente ouve as pessoas falar, mas o homem foi na Lua, ele pode ir para onde ele quiser. Mas não é assim, porque a Lua está na órbita. Quando a NASA conseguir construir um traje
de material do mundo, espírito de vida, e consegue. Vai demorar, hein? Bom, então pra gente fechar, né? Esse material é etérico, assim, é o extremo. Quem descobrir vai ficar milionário. Para Marte, por enquanto, nós não vamos, né? Então, nesse, pelo menos no particular esquema planetário ao qual pertencemos, as entidades mais evoluídas dos primeiros estágios, as que alcançaram elevado grau de perfeição em evoluções anteriores, assumem as funções do espírito planetário original e continuam a evolução. Então, o espírito planetário original se retira de toda participação ativa, mas continua guiando os seus regentes. Olha o que ela falou. Okay? O espírito planetário de Júpiter não é mais um ser dos 7 espíritos de anjo de trono. São seres de Júpiter. Mas quando eles vieram aqui, não. Ó, não, Júpiter não veio aqui. Não, Júpiter não, desculpa. Ainda não veio aqui. Entendeu? O que ela falou ali, ó. Quando os seres que estão evoluindo no planeta, não é só o ser humano, certo. Todos os seres, eles alcançam um certo estágio, eles assumem a função de espírito planetário. E o espírito planetário original se retira, mas fica coordenando ao longe. Entendeu? Por isso que a gente fala na Frei da Rosa Cruz que quando uma quantidade suficiente de seres humanos alcançarem um certo estágio, o sacrifício do Cristo acabará. Sim. Porque essa quantidade de seres humanos será capaz de manter esse campo de evolução em ação. Mas E, portanto, o Cristo não precisa mais se sacrificar. Mas ele fica lá. Quem fica lá? Gente. O Cristo? Não, o Cristo fica no mundo de vida. Vai embora. É. Tá. Só vem dar uma olhadinha, entendeu? Então, Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio e Vênus já não tem mais o espírito planetário como um dos 7 espíritos planetários. Porque os seres que vivem lá já são suficientes. Onde que ele vai se tornar um Sol? Vai criar um Sol, então, no caso do Júpiter? Lá na frente. Lá na frente. Assim, depois que levar todos... Se ele continuar na toada que está, ele vai ser o primeiro a se tornar um Sol. É, porque ele é o mais se ele continuar na toada que está. O Carlos, os seres de lá assumiram a função de planeta, espírito planetário, que mantém ele na posição, poderíamos fazer. Que é o que o Cristo faz hoje, equilíbrio, a gente está vindo uma controle. Então, continuando, todos os planetas se movem em perfeita harmonia com as duas leis gêmeas, que são as leis de renascimento e a lei de consequência, ou também conhecida como lei de causa e efeito, pois são guiados por inteligências espirituais internas, como vimos, os espíritos planetários. É por isso que eles estão em constante progresso em veículos cada vez melhores. E o que isso quer dizer com relação aos planetas? Está reservada aos planetas uma evolução futura. E quando os seres de igual o Carlos falou agora há pouco, quando os seres de um planeta se desenvolvem até certo grau, o planeta se converte em um Sol, o centro fixo de um sistema solar. Se esses seres evoluem em maior grau, aquele Sol alcança o máximo de esplendor e transforma-se em zodíaco. Então, ele se converte, por assim dizer, em matriz de um novo sistema solar. Olha que lindo, né? Por exemplo, os arcanjos, que hoje são os habitantes do Sol, eles são os candidatos sérios a se transformar no zodíaco. É. Bacana. Muito lindo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por exemplo. Quando o planeta se torna Sol, ele muda a posição que ele está ou ele continua? Porque ele muda porque ele se torna um centro do sistema solar. Tá, porque senão, se ele se tornar um Sol no ponto que ele está, ele acaba por influenciar todos os outros planetas. Sabe o que acontece com ele? Você lembra naquele diagrama que você tem um monte de cruzinha lá, no primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, sétimo plano? Ele forma mais uma cruzinha no sétimo plano. É mais um deus de mais outro sistema solar. Uma perninha. Ele vem puxando. É aquele diagrama. Lembra disso? Ele é mais um xizinho aqui do lado. E aí o que fisicamente muda também todo o espaço onde ele está. Vai para um outro. Mas isso normalmente acontece no final de uma manifestação, né? Então, depois do período de Vulcano, é que faz o balanço.
Para não bagunçar o coreto com todos. Porque imagina sair no meio no meio da história. Falou, gente. Boa. Você imagina o que aconteceu ali ontem. Nossa ajuda, como é que fica, né? Porque de certa maneira a influência está, né? É verdade. E também, em contrapartida, se ele ficasse no mesmo lugar se tornando só poder, era muito maior. Poderia ajudar ou aniquilar, dependendo. Mas a força ia ser tão grande que... Um sol ou uma estrela se transforma no zodíaco. Então, eu Há não entendi uns a anos questão atrás do nós tivemos uma zodíaco. estrela que desapareceu de um dia para o outro, assim, quer dizer, traduzindo, ela deve ter sido... Tomar muito cuidado com esse negócio de estrela que aparece e que aparece, que nasce, que desaparece, que depende muito da potência do telescópio que foi inventado pelo ser humano. Não, assim, mas... Imagina quando não tinha o Hubble, quantas estrelas morreram e nasceram e ninguém nunca ficou sabendo. Fizeram Então hoje com o James Webb também, daqui a pouco vai aparecer outro telescópio também. Então tomar cuidado, né? Dá para explicar. Vamos olhar com isso. Deixa eu só repetir, então, para ver se consigo esclarecer, que é o seguinte, ó. Quando os planetas, os seres de um planeta se desenvolvem até um certo grau, o planeta se converte em um Sol, que é o centro fixo de um sistema solar. Se esses seres evoluem em maior grau, aquele Sol alcança o máximo de esplendor, aí ele se transforma em zodíaco. Aí ele converte-se, por assim dizer, em matriz de um novo sistema solar, que é o que o Fernando complementou. Então, mas eu não entendi. Quem que se converte em zodíaco? Os seres daquele que um dia foi um planeta. Então, Carlos, daí você falou aí dos seres, dos arcanjos, dos anjos? Não, estou falando o seguinte, que hoje quem é que habita o Sol? Os arcanjos. Os arcanjos. Se um Sol se converte, se um planeta se converte num Sol e o Sol se converte num zodíaco, hoje os seres do Sol, se evoluírem de uma maneira elevadíssima, se converterão no zodíaco. E quem são os seres que a gente conhece que estão no Sol? Os arcanjos. Então, os arcanjos têm a capacidade de se O que converter é no se zodíaco. converter no zodíaco? Eles Converter vão no ser zodíaco entidades... é ser uma hierarquia criadora. Ah, então, mas é cada ser evoluinte, por exemplo, cada arcanjo Não é um necessariamente. arcanjo específico, Não necessariamente. Não. É a onda de vida. necessariamente. É isso que eu tô querendo Não necessariamente. Nós, seres humanos aqui, queiramos ou não, nós somos divididos em 7 raios. E nenhum de nós aqui estamos divididos no raio que eu parto. Mas são 7 raios. Certo? Mas não tem o raio que eu parto. Certo? Então, nós somos 7 grupos. Nós somos 7. Nós estamos ajustados em 7 grupos. Todos os espíritos virginais de vida humana estão ajustados em 7 grupos, em 7 raios. Então, se a gente fosse converter no zodíaco, nós vamos converter um zodíaco de 7 hierarquias criadoras. Eu não sei em quantos raios os arcanjos estão lá divididos. Em 7, em 12, em 15, em 20, em 2, em 3, não sei. Tá difícil para o meu entendimento. Não, gente, veja bem, ó, as ondas de um raio. Então, o que é um raio? Acho que Um raio é um grupo que tem o mesmo nível, o mesmo grau de evolução, o mesmo jeito de evoluir, vamos dizer assim. Sim, e nós estamos em 7 graus raios. diferentes. 7 raios. Então, porque estamos em 7 Em raios. 7 raios. Eu posso me Você vai descobrir raio, como está escrito aqui no conceito Rosa do Cosmos. Você vai descobrir que raio que você está quando você alcançar a primeira iniciação. Isso. E aí você vai olhar e falar assim, agrupa... Eli, eu sempre pensei que eu estava no mesmo raio, mas nós não estamos. Eu estou no raio beta, você está no raio gama. Então, mas aí os seres desse raio, eles se unem, os seres que estão neste mesmo raio se unem e se formam uma hierarquia criadora. Deixa eu trazer uma coisa mais... Vamos colocar aqui que você tem uma escola Rosa Cruz, você tem a Rosa Cruz Azul. Cada um dessas duas Rosa Cruzes é um grupo que está buscando uma evolução. Vamos colocar que só existem os dois raios. E aí, beleza, nós descobrimos que uns pertencem às azuis, um azul e o outro pertence a padrão. Legal. Evoluímos a um patamar que nos tornamos... Um sol. Um sol. Isso. Depois de nos tornarmos um sol... Nós aí o raio azul é uma hierarquia, o raio vermelho é outra hierarquia. Então aí, traz aqui pra cá. Então, por exemplo, a gente monta uma sede gigantesca
E daqui a pouco você começa a espalhar sedes em todo o planeta. Essa é a ideia. Beleza? Raio e Agora, Expansão e desenvolvimento infinitamente. Tá. Raio e escola não tem nada a ver. Nada a ver. Não, é só um exemplo. Agora, na analogia também, me ajudem. Porque me fez muito sentido a explanação que o Carlos colocou. Se você também pegar no microcosmo, ou seja, um indivíduo, e esse indivíduo, se ele segue um caminho, qual que é a tendência dele? Iluminar-se ou aumentar sua luz, não é isso? É. O conjunto de seres que aumentam a sua luz vai na linha do que o Carlos falou em relação a um planeta. Então, qual que é a tendência desse planeta? Iluminar cada vez mais. O que o Sol é? Uma luz. Exatamente, essa é a ideia. É isso? Cada vez mais Assim, intenso. fez muito sentido quando você colocou esses pontos. Carlos, e cada um de nós hoje, isso já foi dito aqui só para confirmar, cada um de nós hoje já pertence a um determinado raio. Isso. Não dá pra Ainda mudar. bem que a gente não sabe, porque a gente iria querer pular de raio para raio. O raio Sem saber disso, muitos de nós ficam pulando de cerca para cerca, para vários lugares, imagina se eu soubesse disso. Então, Aqui, raio é mais Para ser mais bonitinho. direto, falando da religião, de religião. Isso. Eu queria abraçar todos, né? Abraçar todos assim, eu sou iniciado governador X, instrutor Y, tenho anel, tenho... Cada mês eu iria para onde tivesse. Aí ferrava. Bom, continuando então, agora nós vamos saber como cada planeta foi criado. Sabemos que até a época hiperbórea desse período terrestre, todos os seres que evoluíam nesse esquema de evolução estavam em um mesmo lugar, no Sol. O que ocorreu é que começou a ter um problema. Muitos seres insuficientemente evoluídos se tornaram incapazes de suportar o elevado grau de vibração e a grande luminosidade daquele campo de evolução, onde muitos outros seres estão aptos para evoluir, o que complementa o que foi dito agora há pouco, né? Se os seres insuficientemente evoluídos permanecessem no Sol, ao invés de serem transferidos para campos de evolução apropriados, no seu grau de vibração e luminosidade, teriam sido consumidos. Assim foram criados os planetas em um processo de desmembramento do Sol, de uma forma perfeita e suficiente para ser o campo de evolução de cada ser que assim precisasse, ok? E o processo é sempre o mesmo, tá? A cristalização... Física explica isso direitinho. A cristalização do material necessário e suficiente começou nos polos do Sol, onde O Sol está girando. Onde o movimento é mais lento. Imagina só, vai virando. A força centrípeta, a força, o peso vai sempre para as extremidades. Exatamente. Mas olha, vai vendo. E a parte cristalizada ou solidificada foi sendo arrastada aos poucos para o equador solar. E a força centrífuga da rotação do Sol, sendo mais forte que a tendência coesiva, fez com que a massa cristalizada ou solidificada fosse arrojada ao espaço. E assim foi o processo de criação de cada um dos 7 planetas que tem o tamanho e a distância do Sol perfeita para que haja a evolução de cada um dos seres de cada planeta. Ok? Pessoal remoto, tudo bem? Tudo ok aí? Nossa, legal, porque eles falou de uma maneira mais completa do que foi da última reunião. Mais detalhado um pouquinho. Bom, Foi então mais agora didática, né? a gente vai ver então a ordem de desmembramento dos planetas, tá? O primeiro planeta a ser desmembrado com a porção do material necessária em seu tamanho e a distância precisa do Sol foi Urano. Urano é o terceiro maior planeta. Um ano equivale a 84 anos da Terra e um dia equivale a 17 horas e 14 minutos.
A vida evolutiva que partiu com Urano é de caráter moroso, se comparada com a nossa aqui na Terra, mas é mais avançada do que a da Terra. Olha o tamanho de Urano, hein? É o Olha terceiro o maior símbolo, planeta, tá né? vendo? O símbolo de Urano é um círculo com a cruz em cima e 2 semicírculos, um a cada lado da cruz. A cruz em cima do Sol. Não é Do só espírito. do espírito. Gente, Urano tem um anel ou eu tô... Urano tem, como uma Urano cruz. tem mais de um anel. Urano tem vários anéis. Você está vendo? Como o Saturno. Não, sim. Como Saturno? Por que não aparece quando a gente vê nas figuras tradicionais e a gente só fala de anel de Saturno? Porque a ciência não explora esse anel, mas existe anel. Essas fotos são da Wikipedia. Ai, que barato, nunca tinha. Saturno tentado. ficou mais Porque popularmente Saturno tem conhecido. um anel, tanto que eu fiquei olhando e não estava entendendo. Entendeu? Júpiter tem anel? Eu não Sabia que Júpiter tem sabia. anel? Júpiter tem anel. Se a ciência não está interessada, ela não explora, ela explora só o que está interessado. Eu sabia só. E aí nós outros que somos leigos, a gente vê quando a gente se surpreende. O Mercúrio tem um rastro. Tem um rastro, também não é Só que explorado. agora tem interesse. Sim, agora sim. E com relação a esse símbolo, né, de Mercúrio, que é Urano. de Urano, perdão, é um círculo com a cruz em cima e os Olha que dois interessante. semicírculos, um de cada lado. A significância esotérica desse símbolo é a seguinte: a alma, os 2 semicírculos, É a alma. e é o produto do trabalho do espírito, que é o círculo, sobre o corpo, que é a cruz. A alma é a quintessência dos corpos. Por isso, há um semicírculo de cada lado, para representar a alma emanando do corpo. Isso é o resumo da ajuda de Urano para com nós, seres humanos. Esse é o resumo. É tipo assim, é a quintessência da ajuda. Então, ele nos ajuda, nós, espírito, a trabalhar sobre os nossos corpos para retirar a quintessência que é a alma. Isso é que o Urano faz com a gente. A gente não vê, mas ele faz, ou tenta fazer. É um trabalho elevadíssimo, né? Bom, o segundo planeta a ser desmembrado com a porção de material necessária em seu tamanho e a distância precisa do Sol foi Saturno, que é o segundo maior planeta. Um ano equivale a 29,46 anos da Terra e um dia equivale a 10 horas e 39 minutos. E a vida evolutiva que partiu com Saturno necessita de calor obscuro, mas é mais avançada do que a da Terra. Tá vendo como as condições são diferentes? Tem calor obscuro aqui, o outro é muito lentamente. Uhum. Mas você viu o tanto que demora para rodar lá? Olha o tanto que demora para rodar aqui. Um ano é 29 anos. Um ano na Terra é 29 anos lá em Saturno. Entendeu? Você viu que A é velocidade diferente. com que ele se movimenta no espaço Porque ele é grande, ele é o segundo maior planeta. É uma massa enorme rodando. E o símbolo é a cruz da matéria, né, sobre o semicírculo. Que alma. Isso. E a significância esotérica desse símbolo também simboliza a parte da matéria que é realmente útil, os átomos sementes de cada corpo, que é o alimento fundamental para a alma. O que Saturno nos ensina? Se você focar na matéria, você está perdendo seu tempo, você vai se cristalizar e vai morrer cristalizado. Porque ele está dizendo para você, olha, o que você está encarnado aqui porque você tem que tirar a quintessência, que é a alma. Então foca na quintessência, foca na retirada da alma, do seu corpo, e não foca no seu corpo. Se você focar no seu corpo, eu vou ajudar a cristalizar. Por isso que Saturno é tido como malfeitor, obstrutor. Isso, obstrutor. Porque ele não deixa. Você tenta cristalizar, ele te. Você quer? Então eu vou te afundar. Você não quer, eu te ajudo. Mas se você quiser, eu te afundo. Quando necessário é uma âncora forte, mas disciplinador. quando necessita é um trampolim forte. Vai rápido. Exato. Vai rápido. E ele é gasoso, hein? Ele é gasoso. Vai rápido. Então, beleza.
Bonito, né, gente? Olha, Símbolo é muito maravilhoso. bonito saber Sim, isso. ele tem um núcleo. Cada símbolo de cada um deles É. é muito lindo, né? Nossa Significado. Mas não acabou não, tem mais. Acabou, tem cada um, gente. Aguenta aí. Já o terceiro planeta a ser desmembrado com a porção de material necessária em seu tamanho e a distância precisa do Sol foi Júpiter. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Um ano equivale a 11,86 anos da Terra. E um dia equivale a 9 horas e 51 minutos. Olha lá o anel de Júpiter. E a vida evolutiva que partiu com Saturno, O Marte. eita, Júpiter, eu escrevi errado aqui, desculpa, com Júpiter, necessita de calor obscuro, mas é mais avançada do que a da Terra. Então, o símbolo dele é um semicírculo sobre a cruz da matéria. E o significado esotérico desse símbolo é a alma, que é a alma, o único resultado real e final do trabalho nos corpos, ou seja, na matéria. Ok? Outro muito bonito, né? É. Ele é meio que o inverso de Saturno. De Saturno, exato. Tanto é que se você aprende bem a lição de Saturno, você ganha as bênçãos de Júpiter. Você ganha as bênçãos de Júpiter. Se você não entende, você afunda na cristalização. Simples assim. E Júpiter, Porque a contraparte. e Júpiter acelera esse desenvolvimento através da confiança excessiva, da gastância, da prepotência, do orgulho, da opulência, da gula e de outras coisas. Tudo que é grande, Se você né? não fizer o trabalho de que Saturno exige. Aí Júpiter Aí Júpiter chega e carca o pé e Júpiter aproveita e empurra mais ainda. empurra mais ainda. Agora, se Então, você aprendeu a lição de Saturno, aí ele te joga aí assim. Júpiter te joga lá pra Lá cima. para expansão, idealismo, inventiva, leis, otimismo, lá para cima. Potencializa tudo. Tudo. Aceleramento violento. Parece tão simples, né? Mentalmente. Nossa! Mentalmente sim, é né? maravilhoso. É só não ser orgulhoso, não ser guloso. Tranquilo, agora quando menos espera na curva. Você se pega. Bom, então o quarto planeta a ser desmembrado com a porção de material necessária em seu tamanho e a distância precisa do Sol foi Marte. É o sexto maior planeta. Um ano em Marte equivale a 687 dias da Terra. Pouquinho antes E de. Pouco dia- menos de 2 anos. é. E um dia equivale a 24 horas e 37 Quase a mesma hora. minutos. Quase bateu. E a vida evolutiva de natureza lá é pouco desenvolvida e é menos avançada do que o da Terra. Ufa, pelo menos um. Hein? Olha o símbolo de Marte, é a cruz da matéria sobre o círculo. E significa, isso significa o seguinte, o espírito dominado pelo corpo, Olha que pela interessante, ó, vou matéria. contar a história para vocês. Até a época lá de Tycho Brahe, de Kepler e tal, o símbolo de Marte era uma bolinha e uma cruzinha. Isso. Aí a astúcia humana, para não fazer, né, vamos corrigir isso aqui, está muito doído, né? O espírito, o corpo ser dominado, não ser dominado pelo espírito, né? Aí fizeram uma flechinha, apenas para dar uma confusãozinha na Mas cabeça. com o objetivo de que essa flechinha de Mas essa deturpar o flechinha, na verdade, é a cruz. Deturpar o Deturpar. significado. Da cruz. Porque na verdade é uma cruz, né? Que simboliza ser humano, o espírito ser humano. dominado pelo corpo. Ser humano. Espírito Você dominado vai pelo ver, corpo. você vai ver que do Vênus eles não puseram a flechinha, mantiveram a cruz. Mas vamos chegar lá, já. Calma. O que você falou de Júpiter com Saturno, você falou, A Ellen falou. é a mesma coisa entre Marte e Vênus. O corpo é o círculo e a cruz, que Isso é para seria ferrar A o cruz é ferro, o você pode corpo, dar a pra- cruz Não. círculo é espírito, é a alma. Isso. eu entendi diferente. A Eu também. cruz Se não você- é o espírito, gente? Não, cruz é o corpo. Não, Sempre é o o corpo. símbolo é a cruz da matéria sobre o A cruz espírito. representa a matéria nossa, o corpo. O símbolo sempre é espírito. Sempre é. Eu Não tem vou fim. um sol. Não tem começo, não tem fim, é infinito e eterno. Por isso que é um símbolo. Entendi. Por isso que é a rodinha. Então, Por isso que é a rodinha, entendeu? A rodinha. significado, Sueli, por favor. Ó,
significado esotérico do símbolo é o seguinte: simboliza o espírito dominado pelo corpo, pela matéria. Então, mas se o espírito está representado grande e o corpo pequenininho... Não, não é um corpo pequenininho, os dois estão do mesmo tamanho. Não, mas no símbolo original não era uma cruz pequenininha? Não, uma cruz não pequenininha, uma cruz proporcional ao símbolo. Isso, só trocaram pela flechinha, mas é uma cruz, né? Do mesmo tamanho. Isso. Ok? Os seres lá não têm corpo físico como o nosso. Eles têm o corpo físico deles lá, mas não tem como o nosso. Eu espero que não. Não, a gente não sabe. Nunca vi um homem vermelho lá de Marte. Alguém já viu? Você Ele é lá, verde. Verde, né? É verde. Mas não é verde, porque lá é um verde. Todo lugar falaram que deve ter verde. É óxido de ferro. Isso vai acabar com a infância se mudar essa cor. Agora vai falar que é Bom, vermelho? Continuando então, Vênus. quinto planeta a ser desmembrado com a porção de material necessária Terra. em seu tamanho e a distância precisa do Sol foi a Terra, nosso querido planeta. É o quarto maior planeta. Um ano equivale, nós já sabemos, né, 365 ou 366 dias. E um dia equivale a 24 horas. Ufa, ainda bem. Nosso campo de evolução, onde vivemos na crosta terrestre. Essa é outra coisa importante, porque os outros planetas não necessariamente os seres vivem na crosta. Isso. O símbolo é esse, é a cruz da matéria envolvida pelo espírito. E isso significa que o espírito está dentro dos corpos e os utiliza para evoluir. Deveria se utilizar para evoluir, não para ser dominado por eles. É, igual o Fernando falou, na teoria nós estamos tudo muito bonito, todos eles, né? É facinho, é só a gente agora dominar cada um deles aí, né? Só trocar o orgulho pelo altruísmo. É facinho. Trocar a O gula desenho da direita está mostrando os 9 estratos da Terra, viu, gente? Bonito, Contar aí tem 9, tá? É, não deu para contar, Mas mas dá pra então contar aí, 2, não. 3, 4, 5, A 9. Deu 9. Deu. Porque são 9 estratos. E quem não disser que não tem 9, Não, tem 9. eu fiz, eu contei. Ele contou o que estava Tem 9, fazendo. sim, senhor, né? Então vamos lá, para a gente terminar pelo menos os desmembramentos deles aí. Então, o sexto planeta a ser desmembrado com a porção de material necessária em seu tamanho e a distância precisa do Sol foi Vênus. Olha o Vênus, quase o mesmo tamanho da Terra, tá vendo? Isso. Lá. Vênus é o quinto maior planeta, ok? Um ano, então, equivale a 224,7 dias da Terra. Estão vendo aí? Dias. Agora um dia, olha um dia. Um dia equivale a 243 dias terrestres. Um dia. Um dia só. 243. Demora 243 dias. 243 dias para o Sol nascer e se pôr. Uma vez. Quase um dia. Quase um ano. Nossa, É. como é que é? O sol demora 243. Vai se pôr. É, Nasceu agora, daqui a 243 dias ele vai se pôr. é, não é igual Você nós, não manhã viu? e à noite, manhã e à noite. Nasceu, você não viu? Então isso para Espera aí, Porque 243 aqui um dias dia que ele vai nosso se é pôr. 24 horas. Força que ele vai se pôr. Vai. Esse é um dos Vai. povos mais Mas eu quentes não que nós temos. entendi. Um ano equivale a 224 dias. Da Terra. Da Terra. E um dia 243 dias da Terra. É porque é isso aí. É como se, por exemplo, o Sol nascesse hoje e só nós só Então- fôssemos ver novamente daqui a 243 dias. tudo bem, mas É um quase dia lá sincronizado. equivale ele a um gira- ano de lá. Ele gira muito mais rápido em torno do Sol do que em torno dele mesmo. Em torno dele mesmo. Em torno dele mesmo, ele gira muito Praia, né? devagar, em torno do Sol ele fica muito mais rápido que nós. Então um dia lá durou 200 anos. 200, É, isso mesmo. fizemos as contas, né? Esse mesmo. É, a vida evolutiva lá é muito mais desenvolvida do que a nossa no planeta Agora, olha o símbolo. Terra. Só um minuto, peraí. Não, 200 Bom, anos não. os- Nossa, me Tá perdi. vendo? O inverso de Marte. Isso. Seu símbolo é um círculo sobre uma cruz. Olha lá. E o significado esotérico desse símbolo simboliza o espírito deve dominar os corpos e trabalhar neles e não ser submissos a eles. Se você começa com o amor, filia, suplantando o amor, eros, você alcança o amor, ágape. Se você suplanta o amor, filia,
Se você suplanta o amor Eros de Marte por meio do amor filia de Vênus, você alcança o amor ágape de Urano. Se você para no amor Eros de Marte, você morre na paixão, na cristalização e na morte, né? Se você fica só no amor filia, você para na religião de raça, porque é o amor do filho, amor do marido, amor da esposa, amor da família, espírito de raça, religião de raça. Se você suplanta isso e vai para o amor ágape, que é Urano, aí você alcança o cristianismo esotérico. Bonito, Simples né? assim. 3 simples. Simples assim. Resumindo tudo que a gente está conversando. Bonito. E Vênus te ajuda nisso, né? Já o 7º planeta a ser desmembrado, também com a porção de material necessária em seu tamanho e a distância precisa do Sol, foi Mercúrio. Olha como ele é pequenininho. Tadinho. Coisa linda, né? Mercúrio é o menor planeta. Olha lá um ano. Então, um ano equivale a 87,97 dias da Terra. Pequeno, mas é rapidinho. É rapidinho. E um dia equivale a 58,7 dias terrestres. Demora bem devagarzinho entrando É dele. mais elevado que a Terra. E a vida evolutiva é muito mais desenvolvida do que a nossa aqui no planeta Terra. E é muito simpático. Olha o símbolo dele. O símbolo de Mercúrio é um círculo sobre uma cruz e um semicírculo acima do círculo. Ok? Eu achando que era um chifrinho. Ai, que horror, chifrinho. Olha lá, Tá olha lá, difícil. É um semicírculo. Um semicírculo. É É um ignorância círculo boa. mais o semicírculo. Nada de chifrinho. E a significância esotérica desse símbolo simboliza o espírito trabalhando sobre o corpo e o dominando evolui por meio da alma, que é produzida por ele como quintessência do corpo. Estão vendo ali, ó? Eu, o espírito, o círculo, trabalho em cima do meu corpo e a alma é que me faz evoluir como espírito. Entendeu? Então, aquele símbolo em cima é o seguinte, é através da alma, ou seja, do resultado do trabalho que eu faço nos meus corpos, é que eu evoluo. Se eu não fizer um trabalho nos meus corpos, eu não evoluo, eu não tenho chifrinho. Entendeu? Não é chifrinho, corrige ele. Mas ele é bem bonitinho. Bonito, É né? bonitinho, né? Ele é o mais próximo do Sol. É mais evoluído, são os seres mais evoluídos que tem. Bom, então aqui praticamente encerra sobre esses 7, né, planetas. E aí uma observação que Netuno e Plutão não fazem parte do nosso sistema solar. Eles são corpos celestes dos embaixadores de Deus, de outro sistema solar, que circulam em torno do Sol, daquele sistema solar. Vizinho a nós, mas não é Isso, nosso. mas não é do nosso. É uma perninha do lado. Isso. Olha lá. São campos de evolução de seres muito mais avançados do que nós aqui da Terra. E eles influenciam, sim, a nós aqui, mas somente aos que se Olha só. desenvolvem espiritualmente em escolas de mistérios. Interessante, Como é a né? Capitã de Rosa Cruz, por exemplo. Isso. Netuno nos ajudando a desenvolver a mente abstrata e Plutão nos ajudando a sublimar os nossos desejos, sentimentos e nossas ações emoções inferiores e convertê-los em superiores. Por isso que Max Endel falou que como astrólogo ele sentia influência de Netuno, porque a mente abstrata dele estava bem desenvolvida, já que ele estava na 4ª iniciação menor. Ou seja, um astrólogo Rosa Cruz tem que ter a mente abstrata desenvolvida. Essa é a meta do astrólogo. Segundo o Plutão ali, volta àquela questão. Ajuda a sublimar os nossos desejos. Eu não tenho nenhum desejo, sentimento, não tenho nada inferior, eu sou um santo. Aí vem o Plutão, mexe lá o negócio lá, e aquela limpeza que você acha que tem, sobe tudo, todo mundo vê, menos você vê. Você acha que está... O problema do Plutão é esse. Plutão é mestre. Ele é mestre em fazer as pessoas ao seu lado ver a podridão que você insiste em dizer que você não é. E você pode passar a vida inteira
achando que você não é tão podre quanto você é. E todo mundo em sua volta achando que é. Vendo que é. É terrível isso. Não só achando. Porque, sabe por que isso é terrível? Porque isso normalmente vai cair, se você tiver a bênção de morrer na terceira idade, lá com 80, 90, vai cair lá na frente. Nossa. E quando cai a ficha 80 e 90, aí você vai querer morrer de vergonha. Ou de incompetência de não ter visto isso que deveria ter visto antes. É terrível. Apresentando Plutão. É. E Max Randall não fala nada sobre Plutão, porque, na verdade, ele... Até 1938, nós não estávamos competentes para responder às influências de Plutão. Isso. Por isso Exato. Por isso que Max Randall não Só fala por nada isso. sobre Até lá não tinha Plutão. Plutão não tinha condições Só de falou jogar que isso. sentia a influência de Netuno, porque na época dele... Sim, Netuno já existia. É, Mas ele Plutão disse ainda não que era- tem Plutão, tem mais um planeta que apareceu. ele disse que... Mas é Sim, gozado, sim. o Plutão não tinha sido descoberto, mas quando ele apareceu, foram na mitologia, estava tudo descrito lá. Acho que tá. Já tá tudo. Bom, Os caras estavam previstos já, né? Falta o telescópio. Quando tiver telescópio que mostra, não existe. pessoal, Não tiver então telescópio. aqui a gente encerra a terminologia Rosa Cruz, que Ah, está no agora texto, então. Nascimento dos Planetas, a gente falando sobre os planetas, ok? E nós vamos então falar os outros dois termos, não são tão longos assim, que é o Sol visível e o Sol invisível. Assunto simples. O Sol visível é o centro do nosso sistema solar, ok? O Sol visível é o campo de evolução de seres muito superiores ao ser humano, como, por exemplo, nós dissemos agora há pouco, os arcanjos. Ó, essa figura do lado de cima é legal, que você vê o Sol em escala com os planetas. Olha que bonitinho, tá vendo? Aquela é a escala verdadeira, tá? Segundo eu peguei lá, a escala verdadeira. Olha que interessante. Olha onde está a Terra, onde está Júpiter também, tá vendo? Uhum. E, como nós falamos dos arcanjos, né? Só eles podem suportar as tremendas vibrações solares e, por meio delas, eles progredirem. É por meio do Sol visível que recebemos toda a energia que precisamos. E a força vital do Sol que nos rodeia, como um fluido incolor, é absorvida pelo corpo vital através da contraparte etérica do baço, onde passa por uma curiosa transformação de cor e o usamos como fonte para o nosso fluido vital solar. Fluido vital solar este que o Fernando Bens colocou aqui. O que é, né? Maravilhoso. Né? Sobre o negócio dos arcanjos, só lembrar, hein? Não são só os seres arcanjos que evoluem no Sol. Pode existir muito mais seres, muito mais outros seres do que os arcanjos. A nós foi dado a bênção de conhecer somente os arcanjos, e mesmo assim sem os vê-los. E também a energia física fornecida pelos raios solares é o princípio fecundante da natureza. Natureza é essa com letra maiúscula. Isso. E ainda assim os arcanjos ajudam aqui aos animais, principalmente. São os espíritos grupo dos animais, espíritos de raça, religião de raça. Então, assim, eles estão lá no Sol, mas eles ajudam a gente. Como era o Cristo, mortos arcanjos. Nós conhecemos só 4 reinos, gente tem muito mais. é o centro de tudo. E, É uma ligação, né, dos arcanjos, desculpa, Su. e esse Sol visível ele produz o crescimento das plantas, sustenta e conserva os reinos animal e humano. E é uma energia construtora, fonte de toda a força física. É fato que atualmente nós não podemos olhar muito tempo diretamente para o Sol. Menos de 30 segundos de observação direta do Sol pode ser o suficiente para ver danos permanentes na retina, inclusive casos de cegueira total. Como esses danos são indolores, facilmente podemos estar sendo prejudicados sem perceber. E a enorme distância percorrida pelos raios do Sol até a Terra permite vivermos no grau de vibração apropriado e nos desenvolver como precisamos. Por outro lado, também, é fato que podemos olhar diretamente para a Lua o tempo que quisermos e não afetar os nossos olhos físicos. A Lua absorve as vibrações fortes do Sol e reflete as restantes sobre nós. Lindo, né? Uau!
Mas o Sol visível é apenas uma parte do Sol, assim como o corpo denso visível é apenas uma pequena parte nossa. Há um Sol invisível espiritual cujos raios estimulam o crescimento anímico em todas as partes da Terra, assim como o Sol visível promove o crescimento da forma. E com o Sol espiritual e invisível temos outro tipo de relacionamento. No passado, apesar de se encontrarem a tão grande distância do Sol, o impulso espiritual era demasiado forte. Por isso é que foi enviado primeiramente a Lua para que Jeová, o regente da Lua, o empregasse em nosso benefício. Certo número de arcanjos, espíritos solares comuns, seguiu com Jeová como auxiliares, para refletirem esses impulsos espirituais do Sol sobre nós aqui na Terra, em forma de religiões de Jeová ou religiões de raça. Eis a origem das religiões de raça e seus respectivos espíritos de raça. Ou seja, antes da entrada do Espírito de Cristo na Terra, tornando-se o seu regente, só conseguíamos responder aos impulsos do Sol espiritual por meio da iniciação, que era reservada a poucos. O Sol é trino também em sua manifestação. As pessoas que não se interessam pelo desenvolvimento espiritual, um exemplo são os materialistas, ou que buscam se desenvolver por meios diferentes do cristianismo, responde principalmente ao reflexo do Sol na Lua, cujas emanações são correlacionadas a Jeová e as religiões de raças desenvolvidas sob sua influência. O Sol visível ou físico não é o Deus Pai dos outros planetas, como supõe a ciência material e muitas outras pessoas. Ao contrário, é uma emanação do Sol central, da fonte invisível de tudo que existe em nosso sistema solar. O nosso Sol visível é como um espelho em que se refletem os raios de energia do Sol espiritual. O Sol real é tão invisível como o ser humano real. Esse Sol visível ou fixo é regido pelo Cristo cósmico. É o campo de evolução de seres elevados, como nós já dissemos, os arcanjos. Dele irradia as energias físicas responsáveis pela manifestação física no nosso planeta, pelas ondas de vida que aqui estão evoluindo. E o Sol espiritual é onde está o Cristo cósmico, um arcanjo, que é o mais elevado iniciado do período solar. É daqui que nos vem toda a energia espiritual que nós precisamos. Esse Sol espiritual é também conhecido e sabido como a estrela de Belém. Antes da primeira vinda do Cristo, a iniciação estava aberta somente para poucos. Quando o aspirante à vida superior estava pronto para a iniciação, ele era levado pelos hierofantes dos mistérios menores ao templo, e a percepção espiritual dele era despertada. A terra tornava-se transparente à sua visão espiritual, e ele via o sol da meia-noite, ou seja, a estrela. Não era o sol físico, seu salvador físico, o que via com os olhos espirituais, mas o sol espiritual, o Cristo, o seu salvador espiritual. Essa estrela é a que brilhou na noite santa e ainda brilha para o cristão místico na obscuridade da noite. Foi assim que os magos puderam ver a estrela de Belém, o sol espiritual naquela noite santa, que é a nossa esperança espiritual, assim como o sol visível é o nosso salvador material. É visto somente como uma semisfera. No ocultismo é dito que se trata do corpo de Deus Pai. É a fonte invisível de tudo o que existe em nosso sistema solar. Aí completou, Sol central. Ok? E, por fim, quando nós falamos, então, de sistema solar, é o reino de Deus, onde tudo vive, se move e tem o seu ser em Deus.
pois todo o sistema solar pode ser considerado um corpo de Deus, e os planetas como se fossem os órgãos de seu corpo, animados por sua vida, movendo-se por sua força e de acordo com a sua vontade. De acordo com o axioma hermético, como em cima, assim embaixo, e vice-versa. Os sistemas solares nascem, morrem e tornam a ser, seguindo o ciclo de atividade e repouso, tal como acontece com cada um de nós. Ok? Boa. Então, aqui encerra, pessoal, o que nós falamos sobre planeta, Sol visível e Sol invisível. E para encerrarmos essa reunião, que sempre é um mergulho maravilhoso nos ensinamentos Rosa Cruzes, onde podemos aprender mais um pouquinho, praticar também mais, vamos encerrar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que a rosa floresça em vossa cruz.